Intercom Nordeste Entrevista. Uma produção do curso de jornalismo da UFC em parceria com a Universitária FM 107,9. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao primeiro episódio do Videocast Intercom Nordeste 2025. Eu sou o Jonathan Borges. E eu sou a Mariana Correia. Nós somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e bolsistas pela Rádio Universitária, a FM 107,9. Por aqui, a gente vai trazer muita conversa, reflexão e curiar um pouquinho dos bastidores do Intercom Nordeste 2025. E olha só, esse MesaCast é uma produção do curso de jornalismo da UFC em parceria com a Rádio Universitária FM 107,9 e o Intercom Nordeste está oficialmente começando com a sede da edição aqui na UFC, em Fortaleza. A gente está no campus do PC e olha só, a gente já bateu recorde de congressistas. São mais de 1.500 congressistas nessa edição, né, Mariana? Jonathan, é o maior congresso de comunicação na nossa região Nordeste. Exatamente. A programação é extensa. A gente vai ter GTs, oficinas e o tão esperado Prêmio Spocon. Mas eu acho que tem alguma coisa diferente por aqui. Não sei se eu tô sentindo assim uma alguém vibe. percebeu. Acontece que o Intercom Nordeste 2025 está começando hoje, terça-feira, dia 24 de junho, justamente no dia de São João. Será que é coincidência, hein, Mariana? Coincidência ou não, por aqui no Nordeste a gente leva muito a sério a época junina. E eu ouvi dizer que por aqui no Intercom tá cheio de referência junina. A gente tá com bandeirinha, tá com música. E um spoiler, vai ter quadrilha junina. Menino, o negócio vai ser arrochado, viu? Exatamente. É bom que não vai faltar o que fazer, né? Os nossos congressistas, eles vão ter GTs, oficinas e, ainda mais, um arrasta-pé, um São João, pra a gente aproveitar o clima junino, né, Mariana? Pois é, Jonathan. Vamos conferir os números desse ano. Olha isso. São 1.527 inscritos. É muita gente circulando nesse campus do PC. Bastante gente. A gente gente sabe também que foram 594 trabalhos submetidos para os grupos de trabalho, que são esses GTs, nos fóruns de ensino e de comunicação, que é a Ensicom e a Jornada de Extensão. Cara, são surpreendentes. Além de tudo isso, tivemos 468 trabalhos práticos de estudantes de graduação distribuídos em 71 modalidades. É muita coisa. Enfim, é bastante coisa mesmo, então acho que a gente já pode aposentar os nossos chapéus, né? Simbora. E aí a gente vai começar, então, com esse primeiro episódio que vai se tratar sobre a mesa de debate que vai acontecer hoje, né, dia 24 de junho, em que a gente vai receber 3 pesquisadores nordestinos para a gente discutir questões que envolvem o mundo da pesquisa na comunicação. O tema Intercom Nordeste deste ano convida a gente a refletir sobre o presente e o futuro na nossa área. Temporalidades, tecnologia e trabalho. Desafios da comunicação no Nordeste Digital. É o tema. A gente tem o prazer de receber aqui, no nosso estúdio, 3 representantes da mesa de abertura do Intercom Nordeste 2025. Helena Martins, da Universidade Federal do Ceará, Samara Andrade, da Universidade Estadual do Piauí e César Bolani, da Universidade Federal de Sergipe. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada pela participação. Bem-vindos, professora Helena de casa. Então, professora Samara e professor César, vocês 3, como que está o coração para mais essa jornada do Intercom Nordeste e quais as expectativas de vocês para o dia de hoje? Quem começa? Quem está mais distante? Vai, César. Eu estou muito animado porque eu não tenho frequentado muito o Intercom Nordeste e eu acho que dessa vez, pela programação, parece que vai ser uma coisa muito interessante e tem uma boa participação do nosso grupo de Economia Política da Comunicação. Então, muito feliz também de estar aqui em Fortaleza, uma cidade maravilhosa, com lindas praias. Tudo bem. Bom, eu também não faz tempo que não vou no Intercom Nordeste, né? Só no Nacional. E é uma alegria, porque a gente vem aqui do Piauí, né? Então do lado aqui no Ceará, ouvindo vocês falando agora há pouco, mais de 1.000 estudantes inscritos, então é uma expectativa grande, uma alegria enorme pelo tema também, que a gente vai estar discutindo esses dias todos, vai ser, a expectativa é boa. Até para explicar um pouco dessa mudança do nacional para o regional, esse é o primeiro ano que o Intercom Regional, né, abre espaço para outros grupos, né? Então, os grupos se apresentaram,
foram aprovados, né, pela comissão organizadora e puderam compor a partir de temas que são específicos. Então, no nosso caso, por exemplo, né, a gente tem o Intercom Nacional, no Intercom Nacional, o Grupo de Economia Política da Comunicação, mas é a primeira vez que a gente traz para o Intercom Nordeste. E foi muito interessante perceber como tem gente trabalhando com esse tema na região. Talvez seja, inclusive, a região que mais tenha uma presença de Economia Política da Comunicação. E, obviamente, a gente está falando do nosso GT, mas também outros muitos GTs, né, bem interessantes, bem diversos. Acho que vai trazer uma programação bem quente para a gente discutir temas mais variados sobre as comunicações, e isso é muito bom. Muito obrigada, pessoal. Gostaria de começar com uma pergunta direcionada ao César. Bem, o tema que o senhor discute, ele envolve o capitalismo e suas transformações recentes, né? Especialmente na relação do trabalho dos profissionais da comunicação. Então, quais os principais alertas que o senhor acredita que os comunicadores precisam ter nesse atual contexto que estamos vivenciando? Bom, a gente está com um projeto já faz algum tempo estudando a questão das plataformas digitais. A questão da inteligência artificial tem entrado também com força no debate intelectual ultimamente e, vamos dizer, a minha ideia é que a economia política da comunicação tem uma capacidade de explicar esse fenômeno, inclusive explicar esse fenômeno numa perspectiva histórica, porque ele não é recente. Então, a minha visão do mundo é integrar essa problemática no que vem acontecendo no mundo desde, vamos dizer, os anos 70 para cá. Tá? Então, está havendo uma mudança muito importante no capitalismo, nas relações internacionais de um modo geral, e a comunicação está no centro desse processo. Então, evidentemente, isso daí também implica mudanças do ponto de vista do estudo do jornalismo, do estudo das comunicações de um modo geral, porque, inclusive, os meios de comunicação hoje já não são os mesmos meios de comunicação de algum tempo atrás. As coisas que se produzem já não são semelhantes, ou são semelhantes, mas tem outra formatação em relação ao que se produzia. Então, isso daí tem impacto de toda a ordem. Do ponto de vista da economia política, o mais importante é entender isso dentro das mudanças estruturais do capitalismo e dentro das mudanças que estão acontecendo no mundo de um modo geral. Quer dizer, não pensar a comunicação de forma isolada e não pensar essas mudanças como se elas fossem uma grande inovação dos últimos tempos e que não tivessem uma história importante por trás. Quer dizer, entender como totalidade e entender como uma coisa que tem uma história e que possivelmente terá também um desfecho. Né? E esse desfecho talvez seja aquele que a gente está presenciando neste exato momento. Obrigado, professor César. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Inclusive, é muito interessante a gente pensar essas mudanças, porque eu até aproveito para passar a fala para a professora Helena sobre a questão das plataformizações, né? Você trouxe sobre os efeitos na forma de trabalho na comunicação, e daí eu queria perguntar como que a lógica das plataformas está moldando o fazer comunicacional hoje, também aproveitando sobre essas mudanças que você citou, e como que isso se reflete nas condições concretas de quem já trabalha na comunicação. Ótimo. Eu tenho feito uma interpretação de que a plataformização ela faz um processo de mediação das mudanças do mundo do trabalho em diferentes instâncias, né? Dialogando e partindo do trabalho do César especialmente e de outros trabalhos que na América Latina evidenciam muito o conceito de mediação. A gente traz a perspectiva de que, em primeiro lugar, há uma mediação mais geral, quer dizer, a plataformização ajuda a ajustar o mundo do trabalho para as dinâmicas, né, do capitalismo na fase atual, neoliberal, em crise, etc., etc. Isso significa, por exemplo, para ser muito concreta, né, uma lógica de não vinculação do próprio trabalho, né, uma certa ideia de autonomia do trabalho que, na verdade, esconde toda uma precarização, um discurso meio empreendedor que facilita uma série de retirada de direitos. Então, essa é uma mediação mais geral. E tem outras também específicas, desde do trabalho que é desenvolvido para fazer as plataformas, até também quando as plataformas agenciam a compra e a venda da força de trabalho, em plataformas chamadas de freelancer, né? Em conjunto, o que a gente quer dizer com tudo isso é que o processo, né, de plataformização do trabalho, ele é bastante alargado, né? Ele vai atingindo cada vez mais outras profissões e ele favorece muito
um processo que o Bolanho chama historicamente, né, de subsunção do trabalho intelectual, que significa concretamente também uma maior vinculação desse trabalho intelectual à dinâmica do capital. Então, assim, os jornalistas que passam a ser plataformizados, eles vão estar vivenciando, né, uma dependência maior dessas estruturas, né, eles precisam delas, por exemplo, para poder acionar e serem acionados, né, por quem está comprando sua força de trabalho, para desenvolver o seu próprio trabalho. E eles têm uma série de relações que são muito precárias, porque não tem vínculo garantido, porque a partir daquilo que eles pagam, por exemplo, tem uma plataforma que paga R$20 apenas por cada trabalho desenvolvido, seja um cartaz, seja um texto, né? Que é, obviamente, muito ruim. E, além disso, eles ainda passam a vivenciar todo um processo de controle e de vigilância, porque essas estruturas elas permitem um acompanhamento muito, muito específico do tempo que você desenvolve esse trabalho, do trabalho que você faz. Em alguns casos, as plataformas só pagam, finalmente, se esse trabalho for aprovado, né, por quem está contratando. Então, obviamente, isso também significa um próprio controle do conteúdo desse trabalho. Fico imaginando, você não vai desenvolver um texto crítico, por exemplo, se ele vai ter que ser aprovado, né, por quem está contratando, né? Então, tem processos que vão favorecendo, né, essa dependência maior e essa subordinação maior do nosso trabalho, que significa, obviamente, um cenário de precarização e de controle muito preocupante. Perfeito. Muito obrigada, professora Helena. Agora, seguindo para a professora Samária, sua reflexão, ela traz o contexto mais do Nordeste, né? Então, quais são os desafios específicos enfrentados pelos profissionais da comunicação no Nordeste diante dessas transformações tecnológicas e econômicas? No Nordeste não está separado dessas transformações todas que têm ocorrido, né? Então, assim, o que existir de pressões do capitalismo atual, o que existir de modelos plataformizados, a gente vivencia também. E a gente vivencia num cenário onde o Norte global é produtor, né, é dono dessas plataformas todas, desses modos, diz como devem ser as linguagens. E a gente vivencia aqui num modo muito dependente, usando plataformas que a gente não cria, né, que é dependente de formatos, dependente de conseguir utilizar. E eu acho que o principal é que muitas vezes a gente não tem feito reflexão sobre isso. A gente só fica feliz porque está usando, né, como se isso fosse suficiente. Aí um encontro como esse, eu acho que é super importante para a gente discutir aqui sobre isso, que a gente precisa pensar, e precisa pensar nesse contexto de capitalismo, precisa pensar nas plataformas, que é isso que a gente está usando, né? E a gente está usando, não desvincula disso, a gente não está e usando de modo muito dependente, né? Nós somos consumidores dessas tecnologias e reprodutores sem conseguir ser os produtores originais. Então, a gente precisa pensar nisso, onde a gente está, que local é que a gente está e como isso tem impactado o que a gente produz. E aí, até pensando nessas mudanças que vocês três propuseram, né, e citaram, a gente queria perguntar até um pouco sobre o nosso lado, sobre os jovens comunicadores, sobre quem está se formando na comunicação, nos mais diversos cursos, né? Como que a gente pode pensar a formação acadêmica nesse cenário, de certa forma, crítico, precarizado, de trabalho, né? E tão massivamente marcado pela plataformização. Como que a gente pode pensar nesse futuro para quem está se formando agora? Olha, eu vou dar só o começo da resposta, depois elas continuam. Porque a minha questão é a seguinte: eu acho que o grande problema é você se fixar na tecnologia. Tá? Eu acho que o estudante precisa é ter uma formação crítica. E ter uma formação crítica significa conhecer o conjunto das coisas que estão acontecendo e não se fixar no problema da tecnologia, que é uma tendência, inclusive, natural do indivíduo que começou o seu curso de comunicação, vamos dizer, agora, entendeu? A fixação com a tecnologia é muito grande e há toda uma pressão para que essa fixação seja expandida. Tá? Então, acho que a primeira questão para mim é essa, é pensamento crítico e entender aquilo que eu tinha dito antes, entender esse movimento como movimento de uma totalidade. Tá? Quem inventou essa tecnologia? Por que ela foi implantada? Em que condições ela foi implantada? E quais são as consequências disso para a humanidade, em primeiro lugar, e para a própria produção? Porque o que está acontecendo com o trabalho do jornalista, que a Helena falou aqui?
Então, quer dizer, ter bastante consciência disso, tanto no sentido de pensar o conjunto das transformações, pensar isso daí em termos mais políticos e mais amplos, quanto do ponto de vista das suas próprias intenções e possibilidades individuais, né? Qual é o papel que é dado para o jornalista nos dias de hoje, para o comunicador em geral nos dias de hoje, em função dessas pressões que a tecnologia e o capital exercem sobre ele. Para mim, a grande questão é essa, entendeu? Focar menos na própria tecnologia, que é uma coisa natural e tal, e focar mais no pensamento crítico. Para focar no pensamento crítico, acho que no primeiro passo a gente tem que conversar sobre isso, né? Porque às vezes a gente esconde um pouco essa conversa e fica, não, vamos aprender a usar todos esses recursos que estão disponíveis e não conversa sobre como é que isso está se dando, de como é que a gente pode entender o que está acontecendo. Né? Então, a conversa sobre isso, a gente conversar, a gente enfrentar esse debate, pensar sobre isso, é o primeiro passo da gente conseguir pensar criticamente. E pensar criticamente, nossos cursos nas universidades públicas, ainda bem, são cursos que tentam puxar por esse pensamento crítico, né? Não são cursos simplesmente técnicos, né? São cursos que tentam pensar essa reflexão. Então, para a gente pensar, não significa totalmente, então eu não vou conseguir fazer, né? Eu não vou conseguir estar nesse mercado. Significa a gente ter um olhar sofisticado sobre a profissão, né? Que é importante a gente tentar pensar que profissional também é que eu quero ser. Eu quero só aprender como é que faz isso aqui, eu quero aprender a pensar sobre isso, que aí é um ponto importante. Então, acho que o primeiro ponto para a gente pensar criticamente é a gente conversar. Vamos tratar disso, vamos conversar sobre isso e não esconder como se fosse um debate que interessasse só alguns grupos. Interessa a nós, né? Pessoas que fazem jornalismo, estudantes que vão estar fazendo em breve, professores, pessoas que pensam, que pesquisam, interessa a todos nós. Estava pensando aqui que é difícil de se dizer otimista nos dias de hoje, né? A gente está vivenciando genocídio, guerra, nada que seja muito auspicioso sobre o tempo presente. Mas se eu pudesse falar de um campo de possibilidades, assim, alargando, assim, né? Pensando que também tem saídas, porque, enfim, eu compararia com a minha própria formação, sabe? Quando eu me formei, e na época a internet parecia que ia ser algo muito disruptivo, as teorias todas apontavam que a internet seria... Todas não, a nossa não, mas muitas delas, as hegemônicas, apontavam que a internet superaria uma série de opressões, de desigualdades, constituiria uma sociedade da informação, que não haveria guerras porque teria transparência e muita informação circulando. Tudo isso, né, era pautado, e eu sempre fui muito vinculada, desde o movimento estudantil, ao debate de democratização da comunicação. E quando a gente falava de poder, de concentração, parecia um debate absolutamente démodé, né? Assim, não, isso não está mais colocado, porque qual é o impacto da Globo, por exemplo, se todo mundo agora pode produzir informação e comunicação? Esse cenário hoje ele não é mais vivenciado. As pessoas sabem do que está acontecendo. A gente tem estudantes que, obviamente, percebem essas desigualdades de poder. O próprio campo da teoria crítica, né, acho que se amplia pelas condições concretas que estão colocadas. Então, acho que por aí a gente também tem um caminho. E o outro é quando o trabalhador, seja um jornalista, seja um desenvolvedor de IA, se percebe desenvolvendo, usando aquilo que pode substituí-lo. Né? Então, assim, como é que ele se coloca nesse lugar? Né? Tem um livro do James Steinhoff que vai discutir IA, e ele faz entrevista com uma série de trabalhadores. E ele coloca como esses trabalhadores passaram a olhar mais criticamente para a IA, percebendo que o trabalho que eles faziam poderia vir a ser substituído. Né? Então, acho que também tem essa dimensão, e tem a dimensão que a Samara também trouxe, quer dizer, esse elogio da técnica, né? Essa ideia de que a gente tem que simplesmente aprender a fazer, né? Logo no primeiro semestre eu quero desenvolver alguma coisa técnica, mas isso também vai perdendo um pouco desse brilho, né? Porque é isso, as transformações são tão rápidas que se você quiser só aprender a como usar o ChatGPT hoje, ou o mecanismo de publicidade do Google, ou, sabe, coisas assim, você vai ficar obsoleto muito rapidamente, né? O que você precisa é compreender a comunicação, e compreender a comunicação dessa forma alargada, né? Bem, vocês trouxeram aí vários questionamentos, né, indagações e linhas de raciocínios críticos, e a gente gostaria aqui de finalizar com uma pergunta mais ampla. Quais seriam as provocações, das várias que vocês deixaram aí, né? Quais as
principais provocações que vocês gostariam de deixar para os congressistas do Intercom Nordeste 2025, que estão aí para acompanhar GTs, oficinas e o Grande Prêmio Spocon, né? Agora começa a ler. Uma mudança, nossa, rápida assim. É a última. A última, né? Olha, eu acho que esses encontros, especialmente depois da pandemia, né, quando a gente tem a possibilidade de estar de novo em espaços presenciais, né, porque tem muitos encontros que são híbridos ou que se mantiveram remotos, eu acho que isso empobrece muito a experiência da universidade, sabe? Então, assim, o que eu diria é que é importante vivenciar não só o encontro, mas a universidade com tudo que esses espaços têm, né? Não só a sala de aula, não só o espaço formal do conhecimento, mas as trocas, né, as interações e tudo mais. E eu acho que também é um espaço para você conhecer o campo e se aproximar e se vincular, né? Faz muita diferença participar de grupos de pesquisa, desenvolver relação com, né, outras pessoas que pesquisam algo semelhante. Eu acho que essas possibilidades também de fazer coisas conjuntas hoje estão mais colocadas, né? Então, aproveitem um montão e aproveitem em todos os aspectos, né, da sociabilidade e a parte formal. Eu estava pensando que realmente a economia política e outros estudos críticos têm crescido muito no Nordeste. Estamos aqui no Intercom Nordeste, né, e fazendo uma associação com o crescimento de teorias latino-americanas, né, que elas crescem para estudar pontos que não estavam sendo estudados pelas outras, né? Então, por que aquelas pessoas sofriam mais com aquilo e foram estudar aquilo? Então, eu acho que a gente tem um campo aqui no Nordeste de desenvolvimento para os estudos críticos. E acho bom a gente aproveitar esses momentos como esse congresso para a gente pensar em possibilidades, o que eu posso estar observando, o que eu posso estar estudando. E é isso, o presencial é maravilhoso, é muito bom. A internet possibilita a gente muita coisa, né? A gente se salva, às vezes, com muita coisa, mas é muito importante a gente estar aqui presencial, estar junto com todos vocês. Então, eu vou terminar levantando uma questão que eu acho que a gente acabou não falando no meio da discussão até agora, que é retomar a questão da tecnologia para dizer o seguinte: a tecnologia é uma coisa maravilhosa, tá? Então, o chamariz da tecnologia em relação aos estudantes em si não é uma coisa ruim. O problema é quem controla a tecnologia e como é que ela se desenvolve para atender a determinados interesses. Então, quem paga exige que aquilo seja de uma determinada forma. E essa forma determina limites. Então, você imagina o que seria a tecnologia se ela não tivesse a serviço dos poderes em que está. Então, imagine se, ao invés do capital, nós vivêssemos num paraíso socialista, em que a tecnologia pudesse servir a todo mundo. Eu acho que é com essa reflexão que a gente tem que ficar. Quer dizer, não vamos eliminar a tecnologia, o que nós queremos é um mundo diferente. E nesse mundo diferente, evidentemente, a tecnologia tem um papel, porque é uma criação humana para servir à humanidade. Sem dúvidas, é um questionamento que fica aí para diversos congressos à frente, né? Com certeza a gente não teria tempo de falar sobre esses questionamentos e todos que vocês trouxeram em apenas um episódio. Mas desde já eu agradeço Helena Samária e professor César. Foi uma honra receber vocês aqui. Eu desejo que vocês tenham um ótimo Intercom Nordeste e, mais uma vez, agradeço pelas reflexões que vocês trouxeram. Obrigada, pessoal. Obrigada. E a gente segue com o Intercom Nordeste até dia 26 de junho, que é essa quinta-feira, com muitas atividades no turno da manhã, tarde e noite. A gente espera que você possa vir e descobrir todas as maravilhas do Intercom Nordeste 2025. Muito obrigado a você que nos assistiu e nos ouviu e até a próxima. Tchau, pessoal. Até amanhã.